Boa tarde a todos, meu nome é Fábio Pupo, sou jornalista de economia da Folha de São Paulo, formado em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná e especializado em jornalismo financeiro pela City University of London. Eu agradeço aos organizadores do evento pelo convite para mais uma vez estar aqui moderando um evento com participação do Banco Mundial, o evento mapeando e enfrentando os efeitos de médio e longo prazo da pandemia de Covid-19. O evento esse que dessa vez tem a parceria do IEPS, que é o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, e do IMDS, o Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social. Nesse painel, nós discutiremos os impactos da Covid-19 na educação e na saúde dos adolescentes de 13 a 19 anos. O objetivo é apresentar e discutir os efeitos da pandemia nessa faixa etária, tanto na educação como na saúde. E na educação, o objetivo é discutir a evasão e abandono escolar, a entrada precoce no mercado de trabalho, atrasos e perdas na aprendizagem e a desigualdade de aprendizado entre diferentes classes de renda. Na saúde e na proteção social, o objetivo é discutir os efeitos da pandemia sobre a saúde mental dos alunos e professores, a sociabilidade e outros fatores. Além disso, nós vamos discutir como integrar a escola com o SUS, o Sistema Único de Saúde, e com o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Isso para enfrentar os problemas que essa faixa etária vive, passa na saúde mental e na proteção social, como nós falamos. Cada participante terá um tempo de fala de 15 minutos e o debate terá um tempo total de 25 minutos. Vamos começar? Para falar sobre educação, nossa primeira convidada é a Michela Carlana. Ela é professora assistente de políticas públicas na Harvard Kennedy School, é afiliada ao Centro Malcolm Wiener para Políticas Sociais, ao Programa Mulheres em Políticas Públicas e ao Centro para Desenvolvimento Internacional. Ela está trabalhando em temas relacionados à desigualdade e educação, com foco em gênero e imigração. É também afiliada do corpo docente da J-PAL, da LEAP Bocconi, e pesquisadora afiliada da ISA, CESIFO e CEPR. Boa tarde, Michela, a palavra é sua. Thank you so much for inviting. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito satisfeita por estar aqui com vocês hoje. Comecei a trabalhar, inclusive, nos projetos no Brasil, então é um momento muito especial estar aqui para conhecer mais as perspectivas de todas as partes interessadas nesse tipo de intervenção. Depois, ao final dos meus comentários, falarei um pouco mais sobre esses projetos no Brasil. Primeiro, gostaria de fazer uma avaliação geral do impacto da pandemia nos resultados educacionais. Existem um impacto para as oportunidades sociais e o estudo nas crianças. Realmente existe uma implicação muito grande no desempenho escolar e também no bem-estar desses alunos. Existem 3 dimensões que irei abordar. Primeiro é a questão dos aprendizados. No início da pandemia, em junho de 2020, o Banco Mundial fez uma simulação de qual seria o impacto potencial no fechamento das escolas por causa da Covid-19. Usando dados de mais de 150 países, eles geraram evidências de que provavelmente teríamos uma perda entre 0,3 e 0,9 anos de escolaridade ajustados após o final da pandemia. Essa estimativa feita à iniciativa parece ser realmente muito inferior àquilo que nós temos observado atualmente e também as implicações que a pandemia teve nessas crianças. Em um estudo recente no Brasil, foi demonstrado que no estado de São Paulo, os alunos aprenderam somente 27,5% no ensino remoto do que aprenderiam no presencial. Então, na pandemia, se uma criança que estivesse no 2º ano, é como se ela voltasse para a escola agora, depois de 1 ano e meio, quase 2 anos depois do início da pandemia, e ela, na verdade, terá o nível de aprendizado de alguém que ainda está no fim do 2º ano, talvez no início do 3º.
É algo inacreditável em termos das implicações que nós teremos em perdas de aprendizado ano após ano. A ideia é que as próximas políticas públicas consigam compensar isso nos próximos anos. Um outro aspecto importante a ser destacado é que a pandemia teve um impacto desigual nos alunos, especialmente porque os alunos de bases sociais menores tiveram menos suporte em casa. Às vezes, poderiam alguns alunos tinham não só a tecnologia, mas também o capital humano para ajudar nessa aprendizagem, mas isso não se aplica a todas as crianças de todas as classes sociais. Existe um outro aspecto, que é a questão da evasão escolar. Então, o fechamento das escolas teve realmente um grande impacto na evasão escolar. Muitos alunos não voltaram após a reabertura. Nós sabemos que as escolas estão fechadas há mais de um ano e um quarto das crianças não voltaram à escola em alguns países. Temos visto os mesmos padrões com a retomada das escolas como uma consequência do fechamento das escolas durante a pandemia. No início, aqueles que foram mais afetados são justamente as crianças mais vulneráveis. Era aquelas crianças cujos pais precisavam voltar automaticamente ao trabalho, talvez tiveram um impacto melhor. Os dados de São Paulo, no Brasil, mostram que a evasão escolar aumentou em mais de 300%. Então, nós temos que prestar atenção em relação a essas questões tão profundas e como nós podemos mitigar essas lacunas antes que a situação fique ainda pior, porque a pandemia ainda não acabou, infelizmente. Todas essas implicações em relação à escolarização também se refletem nas oportunidades do mercado de trabalho. Calcula-se que 10%, que houve uma perda de 10% da geração de receita das crianças que justamente passaram todo esse tempo fora da escola. Então, essa ruptura na vida escolar, inclusive, terão um impacto nos anos futuros, conforme essa geração for entrar no mercado de trabalho. É importante que nós possamos aprender as lições corretas, mas eu não quero só falar dos aspectos negativos, porque também há uma esperança com a pandemia. A pandemia, tivemos muitas oportunidades de aprendizagem. Então, os sistemas de ensino podem aprender com o que aconteceu, de modo que a escola possa ser mais inovadora, possa estar mais capacitada. Eu acho que a inovação, essa lacuna de inovação causada pela pandemia, é importante no sentido de podermos construir em cima do que aprendemos para o futuro. O acesso à tecnologia é necessário, mas não é uma condição suficiente. Precisamos de sistemas escolares inovadores que possam transmitir competências valiosas, importantes para o mercado de trabalho no futuro dos alunos. Então, ter tecnologia na escola é muito importante, porque cada vez mais os alunos se deparam com um ambiente tecnológico fora da escola. Então, a forma tradicional de se ensinar por si só não é o que devemos continuar fazendo no futuro. Esse painel fala de muitas mudanças positivas. Por exemplo, a qualificação dos professores, a introdução de novas tecnologias no sistema de ensino, no mundo inteiro. Então, como é que as políticas públicas podem ser utilizadas para mitigar aqueles desafios que a gente mencionou no começo? Bom, em primeiro lugar, a primeira sugestão importante que eu tenho para vocês é de que os professores precisam de treinamento em como fazer essa nova pedagogia digital e também como utilizar as tecnologias. Esse é um processo muito importante, porque os desafios que os alunos enfrentam são diferentes dos desafios enfrentados pelo corpo docente, principalmente quando eles foram treinados lá atrás. Então, é importante que haja essa qualificação, essa melhoria contínua.
Isso era uma coisa que os professores já vinham fazendo, mas agora é um processo que se acelerou durante a pandemia. E, do ponto de vista de políticas públicas, precisamos fomentar cada vez mais essa questão, para que não haja um desalinhamento entre as habilidades exigidas pelo mercado de trabalho e aquelas ensinadas na escola. Esse trabalho que vem sendo feito na pandemia não deve parar. Continuamos, ou devemos continuar esses programas para que, de fato, os alunos possam receber informações e conhecimentos sobre aquelas habilidades que são necessárias para que consigam empregos depois, quando saírem da escola. Essa é uma oportunidade que se contrapõe aí aos pontos negativos. So the second key public policy action that may be taken in order to mitigate those challenges is somehow to learn from the pandemic and lead to some structural changes in the schooling system. Actually, a strong digital learning infrastructure, more interactive activities. Nós temos aí uma estrutura de ensino que necessita de atividades mais flexíveis, precisamos de novas oportunidades. Por exemplo, a possibilidade de expor o aluno a vários exemplos através de reuniões com outras partes, são oportunidades que não estariam disponíveis em outras circunstâncias. São possibilidades de mudar a estrutura do nosso sistema de ensino para incluir novas qualificações, novas habilidades, inclusive empreendedorismo para as crianças, para conseguir extrair um impacto positivo da pandemia. Na pandemia, nós também aprendemos uma terceira lição. E eu estou falando aqui das políticas baseadas em evidências. É importante que as políticas sejam fomentadas, sejam informadas por dados e evidências. Dessa forma, é possível continuar melhorando sempre o sistema de ensino. A minha última observação trata de algo em que eu venho focando desde o início da pandemia. Estou falando aqui da mentoria, ou tutoring. Os mentores ajudam não só a preencher as lacunas educacionais das crianças, mas também ajudam a acelerar o processo de aprendizagem. Isso é muito importante para ajudar aqueles alunos que sofreram perdas de aprendizagem em decorrência da pandemia, para que elas consigam voltar ao nível dos colegas. Então, dessa forma, os mentores também podem oferecer outros serviços para agregar ainda mais valor ao serviço. Desde o início da pandemia, junto com um dos meus colegas, eu participei de uma intervenção que, na realidade, era um projeto de mentoria online, com base em evidências. E da literatura nós sabemos que a mentoria é, de fato, eficaz, consegue melhorar os resultados dos alunos, mas normalmente costuma ser uma atividade problemática, porque às vezes é muito caro você conseguir essa relação de 1 para 1 com um mentor. Então, no início da pandemia, nós tivemos a seguinte ideia: iríamos oferecer uma atividade de mentoria de largo alcance através de alunos voluntários, ou com a participação de alunos voluntários, que pudessem ajudar. Ou seja, implementamos um piloto com a participação de 1.000 alunos e, de acordo com as evidências, essa atividade aumenta as notas dos alunos, num total de 0,25 desvio padrão, que já equivale a 1 ano de ensino. Então, realmente é um impacto positivo muito importante no processo de aprendizagem. O projeto de mentoria online também estava causando impacto no bem-estar e também nas capacidades socioemocionais das crianças. Esse tipo de projeto pode ajudar muito a resolver essa questão da defasagem dos alunos durante a pandemia. No Brasil, estamos trabalhando junto com a Rio Educa para
qualificar ainda mais a nossa intervenção. No momento, ainda estamos em fase piloto, que foi feito em colaboração com o governo. E esperamos aumentar o alcance desse piloto. Na realidade, já estamos fazendo uma expansão desse programa no Uruguai e na República Dominicana no ano que vem. Esperamos, então, criar uma intervenção baseada em evidências, em dados, para conseguir melhorar a situação, uma geração atrás da outra. Então, esse é o nosso objetivo. Como pesquisadores, trabalhando junto com os decisores políticos, nós podemos, de fato, melhorar o sistema educacional, aprendendo com aquelas soluções que funcionaram durante a pandemia e criando também uma rede que possa fomentar mudanças e melhorias no sistema de ensino. Eu acho que eu já estou quase sem tempo, né? Então, vou passar a palavra de volta para o Fábio, mas estou disponível. Posso responder qualquer pergunta durante a fase de discussão, mais tarde. Ok, obrigado, Michela. É muito importante a gente ter em mente uma palavra que a Michela mencionou, que é a desigualdade provocada pela pandemia no sistema educacional, né? Os estudantes, obviamente, foram afetados de maneira diferente pela pandemia. Muitos abandonaram a escola, enquanto outros tiveram toda a infraestrutura possível dentro de suas casas, com internet, com notebooks, com apoio familiar. Enfim, é algo que a gente precisa ter em mente. E eu suspeito que algo similar deve acontecer também na área da saúde, né? Para falar sobre esse tema, sobre a saúde, vamos ouvir agora a Cristiane de Freitas. Ela é pediatra e psicanalista, professora titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenadora dos programas de extensão Janela da Escuta e Brota, Juventude, Educação e Cultura, presidente do Comitê de Adolescência da Sociedade Mineira de Pediatria, membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise, integrante do Observatório de Gênero, Biopolítica e Transsexualidade da Federação Americana de Psicanálise da Orientação Lacaniana, a FAPOL. Muito bem-vinda, Cristiane, a palavra é sua. Obrigada, Fábio. Queria agradecer o convite e, bem, vou ler um breve texto, espero que a gente tenha um bom debate. Então, eu chamei esse texto do virtual ao real, falo de uma experiência da psicanálise na universidade, a partir dela na cidade, nesse entrelaçamento de educação, extensão, pesquisa. Então, começando como epígrafe do Agamben, no texto sobre contemporâneo, né? Essa experiência que tenta perceber a obscuridade para escrever mergulhando apenas nas trevas do presente. Trata-se de não coincidir, de não se adequar ao tempo, de ser inatual, de ser pontual num compromisso a qual se pode apenas faltar. Então, atravessados por essa atualidade, por essa obscuridade, como no texto de Agamben, eu vou falar da nossa experiência na universidade, nessa interface saúde, educação, psicanálise e arte, e também de uma forma entrelaçada às políticas públicas. Então, é um relato da nossa experiência e os apontamentos para o futuro. Então, sobre o Janela da Escuta, que é esse programa de extensão, vocês podem ver o site, que é o janeladescuta.org, Fábio poderia pôr no YouTube. No início da pandemia, decidimos telefonar para cada adolescente do Janela da Escuta. O número de telefone no prontuário eram da casa ou das mães, que atenderam ansiosas ao nosso chamado. Os filhos em casa, a prevalência da internet, esse mundo desconhecido aí das mães, a insuficiência do saber desvelada pela escola em casa, a subversão do cotidiano causada pela pandemia provocam angústia. Há um parêntese, Janela da Escuta atende 100% SUS, então esse é o nosso público. Um grupo de mães se formou, um grupo virtual, em torno das questões dos filhos, de quem elas se queixavam. Ao longo dessas conversações virtuais, as mulheres aprenderam a navegar na internet,
mesmo com uma precariedade tecnológica, começaram a falar de questões delas e brincar juntas de bingo. Os prêmios do bingo eram anunciados e a entrega apontava para um encontro futuro, presencial. Elas repetiam: isso vai passar. Então, essa frase, ela tornou o presente mais suportável. O grupo ele foi renomeado de grupo de mães para grupo de mulheres, parênteses, 3 pontinhos, fecha parênteses, porque os adjetivos seguem uma metonímia. Então, é o grupo de mulheres que se abraçam, um grupo de mulheres que vacinam, etc. Não há uma nomeação rígida. Os adolescentes, a princípio, do Janela da Escuta, permaneciam em silêncio no grupo virtual. A proposta de um trabalho coletivo que poderia ser veiculado no Instagram do Janela da Escuta os instigou. Nos encontros, curiosamente marcados por eles no sábado à noite, a conversa sobre cultura e segregação provocou leituras e reflexões. Eles organizaram uma live com a presença de um professor que também é um rapper lá de São Paulo. Na abertura, da qual participei como convidada, ficou evidente a potência da nossa premissa lá do Janela da Escuta, o adolescente especialista de si. Uma escola localizada na região metropolitana de Belo Horizonte endereçou uma demanda ao Janela da Escuta, fazer conversações com os adolescentes, alunos do ensino médio, com os professores. Os adolescentes falaram da falta do convívio, de um empurrar o outro, do excesso de tarefas escolares, da ansiedade. Esse significante foi adquirindo uma tonalidade própria na fala de cada um. O psicólogo da escola não foi mencionado num grupo, no outro apareceu como uma referência. As professoras falaram do cansaço, do excesso de trabalho que agora invade a casa e se mistura às tarefas domésticas habitualmente não compartilhadas pelos companheiros. Elas apagam as câmeras e exigem dos alunos o mesmo, na tentativa de resguardar a intimidade. Até os e-mails de felicitação de aniversário as cansam e são motivo de queixa. Há um sentimento de solidão de não ser escutado. Quando nós fizemos, então, uma conversação devolutiva com os diretores da escola, buscamos instigar a constituição de espaços de convivências para discentes e docentes, de circulação da palavra, de acolhimento. A questão dos impasses escolares, que chega reiteradamente ao Janela da Escuta, que é um espaço da saúde, ela provocou a criação de um programa de extensão parceiro da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, que se chama Brota, Juventude, Educação e Cultura. A interrupção do trabalho vivo do Brota, que ele funciona no centro de referência da juventude, no coração da cidade, provocou a oferta de oficinas e conversações virtuais voltadas para os adolescentes. Para nossa surpresa, poucos aceitaram o convite. Observamos uma grande demanda dos professores para atendimento individual para alguns adolescentes e da conversação para eles mesmos. Uma professora disse: nós precisamos do Brota na veia. Então, nós até intitulamos esse projeto com os professores na pandemia de Brota na veia. Instigados a falar sobre os impasses com os adolescentes, os professores reconhecem que antes da pandemia, as escolas já não eram acolhedoras para os jovens. Na pandemia, eles constatam que as famílias desistem dos adolescentes, o que explicaria a maior adesão das crianças ao ensino remoto. A renovação automática das matrículas vela o fenômeno da evasão escolar. A escola aparece como espaço de mediação das relações familiares. Uma professora diz: nossa comunidade está solta na rua. Eles temem também que os alunos estejam submersos no fundamentalismo e nas fake news, sem o espaço crítico da escola. Os professores relatam fugas de casa, os adolescentes fugindo, e até um episódio de invasão da escola para brincar. Os adolescentes invadiram para brincar na escola.
As adolescentes parecem ter assumido um excesso de trabalho doméstico. E os rapazes estão nas ruas, trabalhando também. Os professores se desdobram para entrar em contato com os alunos. Um diz: carrego meu celular 3 vezes ao dia. Há uma confusão do papel do professor. Eles se sentem confundidos com psicólogos, assistentes sociais, pais, e, ao mesmo tempo, eles querem salvar os alunos. Eles falam isso. A gente quer salvar, mas o barco é pequeno. E se sentem, então, impotentes. Podemos lembrar do texto no qual Freud escreve para o aniversário da sua escola, e no qual ele ressalta a importância do professor, que pode abrir ou obstruir o caminho do saber. E ressalta que a escola não deve empurrar o aluno para a morte. Ela deve ser um lugar do jogo da vida. Os professores se queixam que não conseguem compreender os adolescentes e ficam surpresos e tocados com a afirmação de que o adolescente não quer ser compreendido, que o seu desejo é um enigma, para ele um X, igual numa equação matemática. Sem o ideal de compreender ou de salvar, talvez o professor possa suportar a elaboração de uma equação de vida, na qual só o adolescente saberá construir a resposta para o X da sua questão. Efeitos. Uma demanda inusitada chegou também ao Janela da Escuta logo no início da pandemia. Os profissionais de saúde aqui, muito angustiados em busca de um acolhimento, criamos o coletivo Efeitos, com a proposta de um atendimento breve, virtual, orientado pela psicanálise. Posteriormente, fizemos uma parceria para atendimento de pessoas encaminhadas pelo coletivo Mulheres da Quebrada, da favela da Serra. Observamos que as questões ligadas à pandemia eram a deixa, tanto para os profissionais da saúde, como para os moradores do aglomerado, para abordar outras questões. Uma pessoa me pergunta: é para falar do Covid ou eu posso falar dos meus problemas? Uma mulher que se consumia, uma freira, no seu silêncio e no sacrifício, ela enviou para a analista, depois do percurso no Efeitos, um emoji, uma imagem da Mona Lisa saindo do quadro. E ela fala: essa sou eu agora, depois da análise. Ela, agora, às voltas com o enigma do feminino, como ser falante, inicia uma análise. Poder falar é condição indispensável para a psicanálise. Sem identificações rígidas e ideais asfixiantes, a psicanálise pode reverberar no campo político e social. Quando não há mais ideais, resta apenas o debate democrático. E, para finalizar, nossas pesquisas, prospecções para a construção de um futuro, que, como nos disse uma adolescente, é hoje. O Brota, Juventude, Educação e Cultura, iniciou uma pesquisa em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, intitulada Que Escola Pós-Pandemia? Temos ouvido jovens falando da escola que eles desejam e na construção da qual eles podem se engajar. Uma demanda, porque não se trata da volta à escola. A gente espera que haja uma reviravolta, já que, como dizem os próprios professores, a escola antes da pandemia também não era permeável, acolhedora para os adolescentes. Uma outra demanda inusitada chegou à Janela da Escuta mais recentemente: suicídios em série, em uma penitenciária voltada para o público LGBTQIA+. Uma demanda que chega ainda inconsistente e que nos instigou a iniciar uma pesquisa diagnóstica, ouvindo as pessoas que estão presas e também as que trabalham na prisão. Já fizemos visitas e vimos e ouvimos pessoas que querem viver, amar, permanecer, por exemplo, com unhas pintadas de azul, ainda que em uma prisão, ainda que em um país que tem o maior índice de homicídios de travestis e mulheres trans. A segregação, a exclusão digital, a miséria se desvelaram e se acentuaram na pandemia. Mais que nunca, urge fazer dos corpos bordas e das palavras tessitura de vida. É isso.
Obrigado, Cristiane. Eu fiquei até emocionado com a sua fala. Vários trechos me tocaram, e em especial um que me chama a atenção, que é os jovens estarem invadindo a escola para brincar, porque é muito simbólico, né? Os jovens querendo talvez um espaço de fuga da realidade dura que a gente está vivendo, para a qual nem nós, né, estávamos preparados. Imaginem eles, né? Não estão nem preparados, nem instruídos, nem educados. E afinal, que fuga melhor, né, que a escola, né, dessa realidade toda, né? Para repensar, para crescerem, para entenderem, para receberem uma orientação sobre como proceder, né, diante desse desafio todo que a gente está vivendo. Enfim, a gente vai abordar um pouco mais esses temas mais para frente, mas agora a gente vai ouvir a Cecília Machado. Ela é professora da Fundação Getúlio Vargas, da FGV EPGE, Research Fellow da ISA e economista-chefe do Banco Bocom BBM. É PhD em Economia pela Universidade de Colômbia, com mestrado em Economia pela PUC do Rio e graduação em Economia pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela serve como editora associada da revista Economia e como membro do Latin America Regional Standing Committee of the Econometric Society. É bolsista jovem cientista do nosso estado pela FAPESG e Produtividade e Pesquisa pelo CNPq. Coordena projetos selecionados e financiados por prestigiosas instituições globais tais como Gates Foundation e IDRC do Canadá, e Agência de Fomentos Nacionais como FAPESG, CAPES e CNPq. Também é colunista do jornal Folha de São Paulo, minha colega, Cecília. Cecília, como você tem a palavra, boa tarde. Oi, Fábio, obrigada pela gentil introdução. É um prazer estar aqui nesse painel. Queria começar primeiro agradecendo o convite que foi feito para mim pelo INDS, na pessoa do Paulo Tafner, pessoas com quem eu tenho conversado, Paulo e toda a equipe do INDS ao longo do último ano, em frentes muito importantes que buscam, entre muitas outras coisas, entender os mecanismos através dos quais os programas de assistência social, as políticas públicas, elas podem fomentar a mobilidade social, em particular dos jovens e especialmente das pessoas em situação de extrema pobreza. Eu vou fazer esse gancho aqui justamente desses efeitos que foram colocados aqui da pandemia na educação e saúde dos jovens e particularmente para as pessoas em situação de pobreza, né? Que é uma interrupção e um desafio muito grande quando a gente compreende, né, que investimentos em educação e em saúde, eles fazem parte de uma forma bastante ampla do capital humano das pessoas, do conjunto de habilidades, proficiências que a gente carrega para a vida inteira, né? E que é interessante pensar nesses investimentos que a gente faz como eles sendo complementares, no sentido de que um déficit de aprendizado ou uma situação de deterioração na saúde mental dos jovens, ela não necessariamente ela consegue se recuperar muito facilmente no período seguinte, né? Então, não é que a gente, esse déficit de aprendizado, ele se acumula e a gente precisa ter muita atenção nessa retomada pós-Covid para uma atenção especial no aprendizado e na saúde, né? Aqui no caso dos jovens, e principalmente como recuperar esse déficit que aconteceu durante a pandemia, né? Então, o que coloca no Brasil, acho que um desafio adicional é que a gente tem uma população no Brasil considerável que vive em condição de pobreza, e a gente sabe que a pobreza severa, ela é incapacitante do desenvolvimento produtivo das pessoas e torna toda a rede de assistência social muito importante, não só no Covid, mas em todas as situações em que as pessoas se encontram em situação de pobreza, para oferecer não só uma complementação monetária, mas também serviços de educação e saúde que também ajudam, aumentam essa chance de mobilidade social.
esse objetivo dual, né, de sanar uma situação de pobreza e ainda fornecer instrumentos para que as pessoas saiam dessa situação de pobreza de forma permanente, né, fomentando a mobilidade social, ela pode ser atingida através de uma rede de assistência social, em particular programas de transferência de renda, e a gente tem tido no Brasil experiência bastante exitosa com o Bolsa Família, e agora com a reformulação do Bolsa Família através do Auxílio Brasil, né, que tem várias características do programa bem-sucedido Bolsa Família, como foi verificado em diversas pesquisas, melhorando, por exemplo, mortalidade infantil, melhorando o desempenho em educação. Em certa forma, né, de certa forma, o desenho desses programas, eles são bastante importantes, né? Então, a gente está saindo agora do pós-Covid, né? A gente tem uma situação, uma população em situação de pobreza que é maior e desafios que a gente precisa superar na saída do Covid, né? Inclusive, a gente tem discutido uma reformulação do programa de assistência social, né? Passando do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, que tem, como eu mencionei, características muito parecidas com o Bolsa Família, e tenta aprimorar esse programa em algumas frentes que eu acho que são também bastante interessantes. E aqui, no final das contas, nessa reformulação de programas de assistência, a gente enfrenta um pouquinho de trade-offs, né? De um lado, a gente pode melhorar um pouco, né, o pensar em condicionalidades, mas, ao mesmo tempo, se a gente pensa em regras ou punições que são muito severas, como, por exemplo, será que a gente quer, será que uma forma de estimular os jovens é aumentar essa condicionalidade de frequência escolar? Ou será que a gente também agora tentando embarcar, né, o programa está tentando ser reformulado para também inserir mais os jovens no mercado de trabalho? Será que todas as documentações adicionais, elas não acabam também criando, né, requisitos adicionais que são difíceis de cumprir e, de certa forma, o objetivo que um programa gostaria de atender, ele pode acabar descontinuando famílias que, de fato, precisam muito daquele programa. Então, é um balanço delicado, né? De um lado, a gente tem oportunidades para melhorar esses programas de assistência social, de outro, é uma população que é muito pobre, que, às vezes, regras muito detalhadas, elas podem acabar prejudicando o objetivo principal do programa. E aí eu queria falar aqui um pouquinho da questão dos jovens dentro desses programas de assistência social, né? De certa forma, o desafio, né, a gente chega no Covid com um desafio muito grande, né, de uma taxa de abandono escolar que já era elevada, de certa forma, uma dificuldade da inserção desses jovens no mercado de trabalho formal e de conseguirem empregos que são empregos que têm salários mais altos, né? E o balanço que a gente tem aqui, no final das contas, é o custo de oportunidade dessa entrada no mercado de trabalho e a escolha do nível ótimo de educação, que é uma escolha que, geralmente, a gente, quando a gente vem em economia, é uma escolha que está ponderando duas coisas. De um lado, a gente pode ir para o mercado de trabalho e tem um retorno associado a isso. De outra, a gente pode tentar estender esse período um pouquinho mais, investir em educação e ter um retorno maior, né? No final das contas, essa decisão ela se torna super difícil para as famílias em pobreza, porque existe a restrição ao crédito, né? Uma situação de pobreza e uma necessidade ainda mais urgente de ingresso no mercado de trabalho, né? Então, esses custos, eu diria que eles são mais altos para os jovens em situação de pobreza, tanto por questões de restrição ao crédito, como também porque esses jovens, eles fazem parte do suporte da família, e os benefícios para esses jovens, eles ainda parecem muito difusos e muito incertos, né, no mercado de trabalho que ainda não consegue absorver essa mão de obra, né? Então, acho que pensando assim em políticas públicas, né, o desafio é grande, mas tem, acho que, oportunidades que a gente pode melhorar e precisa pensar entre elas, começar a pensar nesse ensino superior que precisa ser representativo para os jovens e associar um valor, né, para que eles sigam esse caminho e também consigam se inserir no mercado de trabalho, e mesmo para aqueles que não, para qual é mais urgente, né, um ingresso imediato no mercado de trabalho, que não conseguem ir para o ensino superior, que a gente tenha um ensino médio que possa capacitar esses jovens
para os desafios do mercado de trabalho no pós-pandemia. Então, eu queria mencionar aqui que quando a gente fala, né, da volta do mercado de trabalho no pós-pandemia, a gente está vendo, né, vários indicadores de atividade econômica, a economia está voltando, né, a mobilidade está voltando, mas assim como o déficit de aprendizado foi heterogêneo, a economia também está voltando de forma diferenciada, não estão voltando todas as atividades da mesma forma, as coisas que a gente consome não são exatamente as mesmas, os serviços não são exatamente os mesmos, então a gente precisa também adequar esse jovem, né, que está entrando no mercado de trabalho, para um novo mercado de trabalho, né? O novo normal no mercado de trabalho não é o que a gente estava um pouquinho antes da pandemia, ele é totalmente diferente, ele exige um uso de tecnologia, uma adaptação, mobilidade, adaptabilidade aos diferentes contextos, e a gente precisa pensar, então, num modelo que consiga dar conta dessa situação particular dos jovens em situação de pobreza, que não necessariamente vão progredir para o ensino superior, mas que precisam ter uma qualificação adequada saindo do ensino médio, né? Eu vejo aqui, né, na verdade, eu tenho trabalhado também em programas de assistência, que falar assim só brevemente da pesquisa que eu tenho feito, e programas de assistência para os jovens, né? Então, por exemplo, o Bolsa Família, ele tem um benefício para o jovem, e numa avaliação que a gente faz desse programa, a gente encontra que na idade de 18 anos, um benefício adicional de 1 ano, ele faz pouco no sentido de aumentar a permanência desses jovens na escola, o que faz bastante sentido, porque o custo de oportunidade desse jovem aos 18 anos ir para o mercado de trabalho ou continuar no ensino, que não necessariamente está representando as necessidades que ele precisa para o mercado de trabalho, ele acaba não funcionando com esse propósito. Isso também coloca desafios até para a própria expansão da rede de proteção social. Será que a gente ainda quer expandir mais essa rede de proteção social para jovens, né, 19 até 21 anos, ou será que a gente quer dar um passo para trás e falar assim, não, vamos então investir um pouco antes disso, porque existe um período de tempo em que os jovens inevitavelmente entram no mercado de trabalho, né? E eu acho que tem em termos de políticas públicas, acho que tem duas frentes muito interessantes que podem ser importantes nesse pós-pandemia para fomentar, né, o capital humano, o investimento em educação dos jovens. Um é pensar num desenho em que o valor, né, desse benefício seja um pouco maior para esses jovens, porque, novamente, eles são responsáveis também pelo sustento da família, né, então e eles têm um custo de oportunidade no sentido de que eles podem ir para o mercado de trabalho. Então, é muito difícil para o jovem fazer essa escolha de ficar mais tempo estudando ou ir para o mercado de trabalho quando eles estão muito restritos ao crédito, quando a família depende muito dessa renda e quando eles se encontram numa situação de pobreza muito extrema, né? E o outro que eu acho que é interessante, que o Auxílio Brasil vem tentando também expandir nessa frente, que é a questão dos incentivos, né? Então, eu falei no início da minha fala nesse balanço delicado, né? Será que a gente quer uma punição muito severa ou não, né? Porque pode ser que uma punição muito severa acabe afastando esse jovem, saia, né? Que ele saia do programa social, mas dar incentivos, né? Além da complementação que esses jovens já recebem no programa pode ser interessante, né? E tem tido experiências, né? De poupança, né? De bolsas de estudo, que tem aumentado a permanência dos jovens e até o aprendizado e a proficiência. Então, eu acho que tem um caminho muito importante aí nas reformulações do programa social, mas, novamente, os programas de assistência social, eles são importantes porque eles são combinados com serviços, e a gente também precisa pensar no serviço educacional que está sendo oferecido para esses jovens em situação de pobreza, que precisa se adequar a esse novo mercado de trabalho. Fecho aqui. Tá certo. Muito obrigado, então, Cecília. Chamo agora a nossa próxima convidada, Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira. Tem graduação em Letras, Direito, Pedagogia, especializada em Metodologia Didática do Ensino Superior, Psicologia Social e em Gestão Escolar.
mestre em Educação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, doutor em Psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul. Atualmente ocupa o cargo de secretária de Estado da Educação do Estado de Goiás. Boa tarde, Aparecida, a palavra é sua. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Cristiane, Michele e também Cecília. Pode me chamar de professora Fátima. Na verdade, esse Aparecida aí é uma promessa que a minha mãe pagou, né, para Nossa Senhora Aparecida, mas todo mundo me chama de Fátima mesmo, professora Fátima. Eu sou de Rondônia, participei de uma seleção e estou secretária de Estado aqui em Goiás. Eu quero falar para vocês sobre a pandemia do ponto de vista do gestor agora, né? Como é que foi para o gestor, que tem sobre a sua responsabilidade 536 mil crianças. Então, quase mais de 500 mil de crianças que da noite para o dia ficaram sabendo que elas não iriam mais para a escola. Tudo começou no dia 18 de março de 2020, com uma ligação do governador, onde ele dizia: professora, a partir de amanhã nós não iremos mais abrir as escolas. Então, como não vamos abrir mais as escolas? O que eu vou fazer? Hoje é domingo, não dá tempo de avisar as crianças e tal. Então, eu pedi 3 dias a ele. Ele muito temeroso, ele é médico, então ele sabia já das evidências do que estava acontecendo no exterior e como que esse Covid seria letal e para algumas pessoas, né, extremamente catastrófico, como foi aqui no país. Então, o governador me deu os 3 dias, mesmo assim, e nós, então, conseguimos chamar as crianças na escola na segunda-feira, explicamos dentro daquilo que se era possível falar naquele momento, mas já de cara dava para entender que nós entraríamos num círculo de muito medo, pânico, sabe, ansiedade mesmo, porque as pessoas começavam a dizer: mas como assim eu não posso mais sair de casa? Já que fecharam as escolas, então também foi decretado lockdown aqui no estado de Goiás, então fechou tudo, ficou alguns mercados limitando a entrada das pessoas. E nesses 3 dias, nós, então, aproveitamos uma TV que existe aqui, que é uma TV estatal, e através dessa televisão nós começamos a gravar as aulas e mandar para as crianças. De imediato, nós identificamos que 12% dos nossos estudantes não tinham acesso à internet e mais de 20% não tinham um aparelho para conectar, aproximadamente 21,3%. Não tinha um aparelho em casa que pudesse conectar à internet. Então, feito isso, começa-se agora uma luta para levar a internet a todas as crianças. Aí nós fizemos um processo de internet patrocinada. Hoje nós temos um portal, que é o portal NetEscola, .educação.go.gov.br. Eu vou digitar aqui no chat daqui a pouco, mas é netescola.educação.go.gov.br. Ao entrar no NetEscola, os alunos tinham acesso à lista de atividades e também às aulas. A partir daí, a equipe agora começava a trabalhar aqui dentro da secretaria, das gerências, e disparava esse material toda semana, na segunda-feira, era um material semanal. Pronto, mas e aqueles 12% que não tinham acesso à internet? Bom, agora a gente faz um convênio com os prefeitos e pega o transporte escolar, que antes transportava crianças e agora transporta listas de materiais. Então, o transporte desce entregando material na segunda-feira e desce novamente na sexta entregando material e recolhendo da segunda-feira. As crianças, a princípio, me parece que começaram a gostar dessa dinâmica de não ir para a escola. A primeira sensação deles não foi ruim, eles começaram a gostar. Eles entenderam como se fosse 30 dias de férias. Mas quando fez 2 meses que eles estavam em casa, foi evidente, né, que isso poderia acontecer mesmo, que eles ficaram fadigados, eles começaram a ficar muito ansiosos, e as atividades vinham agora para a escola já não tão bem como eles estavam fazendo no primeiro mês. Vocês imaginem isso depois de 6 meses. Parecia mais um momento de sacrilégio, quando eles tinham que buscar esse material lá no ponto de ônibus, entregar as tarefas deles, e eles começaram a fazer as tarefas de qualquer jeito e de qualquer maneira. Então, isso foi muito tenso, assim, se adaptar a tudo isso. Nós tivemos aqui caso de professores, por exemplo, que eles usavam fantasias de super-heróis, diretores de escola criaram uma personagem chamada Professora Bolonha,
e eles iam até a casa do aluno perguntar: oi, sua tarefa veio toda sem fazer, o que está acontecendo? Então, os professores, eles foram gigantes nesse momento. E claro que entre tudo isso, um anúncio de morte, um anúncio de contaminação, isso causou um dano danado, né, para todos nós, não tenha dúvida sobre isso. Eu mesmo fui contaminada em 2020, fui contaminada em 2021, porque vocês devem imaginar que é impossível um secretário de educação fazer lockdown. Como é que eu faço lockdown? Vou para minha casa, quem é que vai disparar as atividades, reunir-se e tal? E uma coisa que eu achei que aliviou um pouco a tensão é que durante os 3 primeiros meses, todos os dias, às 15 horas, eu fazia uma live. Todos os dias, às 15 horas, eu fazia uma live. E ela era aberta. Ali podia entrar professor, diretor, estudantes, e tudo que eles escreviam eu procurava considerar. E tudo que eles escreviam eu queria depois também responder. Olha, você que perguntou isso, tarará. Então, dava uma sensação de proximidade, mas que a gente sabe que não existia. Na verdade, todos nós, cada um de nós, estávamos vivendo, assim, num momento de muita dificuldade e com muito medo. Em seguida, depois dos 30 primeiros dias, veio aquilo que talvez seja o maior problema durante a pandemia para a maioria das nossas crianças, que foi a fome. Ela foi escancarada. O tempo todo, aqui no Brasil, nós sabemos que o Ministério da Educação faz um repasse de 36 centavos por aluno por dia para a merenda escolar. Esse é o que o governo federal repassa para nós, 36 centavos. Os governos estaduais, de acordo com suas receitas, eles dão essa contrapartida. Então, aqui em Goiás, o governo federal dá 36, eu dou 36, e a gente soma ali 72 centavos para garantir a merenda das crianças. É lógico que isso é muito mais um milagre do que uma conta possível de ser feita, porque você sabe que os gestores eles fazem a alimentação mesmo. Arroz, carne, salada, muitos investem em hortas, mas e aí, na pandemia? Como é que a gente faz isso? Não faz. Então, veio, a princípio, o kit alimentação. Ele ficava na faixa de R$21. Esse kit ele tinha 2 quilos de arroz, 1 quilo de feijão, alguns legumes que eram possíveis de serem enviados, macarrão, sardinha. A princípio, eram os kits, mas aí a contaminação ficou tão fora de controle num determinado momento que as pessoas não conseguiam mais ir para a escola buscar. E quem estava na escola também não se sentia mais confortável para entregar. Porque na hora de você fazer essa entrega, você tem contato com muita gente, você faz uma fila para fazer essa entrega. Então, isso também começou a interferir, e aí a gente percebeu que nossas crianças, além de um acometimento de medo, de pânico, agora passavam por um outro processo gravíssimo, que é o de fome. Isso aconteceu em todo o meu país. E aí o governo cria o cartão alimentação e cada criança tinha direito ao cartão e ele podia comprar somente alimentos com esse cartão. Isso dá uma arrefecida na situação, mas não resolve, evidente que não, porque na escola ele tem o PAA, que é o Programa de Alimentação da Agricultura Familiar, ele tem hortas, eles têm doações da SEASA e agora eles não tinham mais nada disso. Passada essa fase do cartão alimentação, da distribuição de materiais, nós percebemos que precisávamos fazer parceria para atender também esses atropelos, né, que dariam mais tarde uma situação emocional praticamente irreversível. Eu vou dar um exemplo para vocês agora. O mês passado, o número de servidores da nossa secretaria que se afastou com doenças psicossomáticas e psicológicas foi de 980 professores. Nós tivemos, no mês passado, 980 professores afastados, com laudos de depressão e etc. Aí nós criamos uma parceria com o Sistema S, através do SEBRAE. Nós criamos, dentro do portal NetEscola, o emocionário. E aí o Sistema S enviou para nós palestras, rodas de conversa, e também a possibilidade de você fazer agendamentos para conversar com estas psicólogas do Sistema S. Então, o emocionário foi, sem dúvida nenhuma, muito importante para nós no cuidado. Acredito que a alimentação escolar é o mais importante. Quem não conseguiu se articular com a alimentação escolar, realmente o Estado deve estar sofrendo demais com isso, muito mais do que até nós aqui de Goiás, mas o emocionário ele veio também trazendo
o equilíbrio que era possível se ter naquele momento. A partir desse momento que o emocionário entra no ar, a gente começa a ter acesso, por exemplo, a casos de crianças que tinham perdido a avó e o vô, e ele era nosso aluno, e quem cuidava dele era a avó e o vô, e agora ele já estava no abrigo. Então, vocês imaginem como que foi conduzir isso. Eu estou falando foi porque agora nós voltamos presencial, agora nós já estamos presencial trabalhando com todos esses casos, com todas essas situações. E essa questão social só foi possível de ser articulada à medida em que a Secretaria de Ação Social de Goiás e a Organização das Voluntárias de Goiás, que é a OVG, deram as mãos para a educação e nós pudemos trabalhar juntas. Porque, senão, se fosse só a educação pela educação, isso seria muito difícil. E de onde veio a força? A força veio do CONSED, Conselho de Secretários, a força veio da Undime, a força veio do GAEP, que é o Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política de Educação no Brasil, a força veio do Instituto Unibanco, ela veio também da Integration, do Sonho Grande, da Natura, do Itaú. Esse terceiro setor, ele foi muito importante para nós, secretários, ele foi muito importante para a educação brasileira. Eu ouso em dizer que se o terceiro setor não tivesse abraçado os gestores de educação, eu não sei como é que nós realmente poderíamos sair dessa situação tão rapidamente como foi exigido que nós saíssemos em agosto. O Brasil teve um ranking até para voltar, vocês acreditam nisso? Nós fechamos ao mesmo tempo, fechou todo mundo ao mesmo tempo. E aí começaram a divulgar um ranking que foi criado na mídia, que era assim, o estado tal voltou, o estado tal voltou, agora todo mundo tem que voltar. Não, todo mundo tem que voltar nada. Eu dependo dos índices de contaminação, eu dependo da ciência, eu dependo das evidências, eu dependo do COI. Então, aí, aquele que não voltava, ele era tido como, nossa, você viu, o estado de Goiás não voltou. Nossa, que coisa! Então, assim, até para voltar nós tivemos ranking, a competição, né, que existe no momento em que a última coisa que deveria estar sendo levada em conta é a competição. O que mais a gente precisava ter de quem está acima de nós, nessa cadeia hierárquica, sem dúvida nenhuma, era um apoio para lidar com os conflitos e os problemas emocionais. Mas cada um de nós se reinventou, inventou e se adaptou para poder atender, aí no meu caso, mais de 500 mil de crianças e quase 50 mil servidores. Se eu falar para vocês que foi fácil, vocês sabem que não foi, né? De jeito nenhum. Mas o mais importante é que depois de 2 Covids e tudo isso que aconteceu, eu me sinto extremamente preparada para lidar agora com esse pós-pandemia, se Deus quiser, vamos chamar de pós, e extremamente decepcionada em saber que apenas 44% da população do meu estado estão imunizadas. As demais ainda estão por aí, relutantes em tomar uma segunda dose da vacina ou uma terceira dose da vacina. Então, eu quero agradecer muito mesmo o convite de vocês, porque cada vez que eu falo, doutora Cristiane, parece que eu me curo um pouco mais. Quanto mais eu falo, mais eu me curo desse processo que nós passamos e que, de verdade, ele não foi assim tão fácil, ele não foi nada, ninguém pensou em, vamos lá, vamos dar um apoio, vamos ajudar. A maioria das pessoas olhavam para mim e diziam, como é que você vai fazer com quem não tem internet? Então, era sempre assim, te coloco na parede e me dá uma resposta. Mas eu não tinha respostas. E eu não sei quem é que tinha, viu, Fábio, as respostas. Eu só sei que eu não tinha. E, aos poucos, em 24 horas, algumas respostas foram surgindo e nós chegamos até aqui. Muito obrigada. Obrigado, Fátima. Realmente, não consigo nem imaginar como deve ser o papel do gestor que foi pego de repente, né, pela realidade da pandemia, né? Claro que cada esfera tem a sua complexidade, né? Imagino que na esfera federal exista muito mais infraestrutura para lidar com isso, né? E quando você vai descendo para os estados, para os municípios, fica cada vez mais complicado você enfrentar essas realidades, né? E os efeitos todos decorrentes não só da pandemia, né, mas tudo que ela acarreta depois disso, né? Mas, enfim, agora nós temos
a sessão de debates, né, com perguntas. Já chegaram algumas perguntas aqui da audiência, e eu queria justamente começar pela Miquela e pela Fátima. Se a Fátima tiver tempo de ficar conosco, ela já nos deu um toque, falou que vai precisar sair para um compromisso logo mais, mas se não puder, fica para uma próxima, ou a gente conversa. Perdão, Fábio, não, quero responder sim. Eu faço isso e em seguida eu peço permissão para vocês para me retirar, tá bom? Tá certo. Então, para a Miquela e para a Fátima, a Miquela mencionou a desigualdade, né, provocada pela pandemia no sistema educacional, como os estudantes foram afetados de maneira diferente, né? Muitos que já não tinham fortes incentivos para continuar na escola, durante a pandemia, acabaram saindo de vez, né? Dados da Unicef apontam que a taxa de evasão no Brasil aumentou e representou 3,8% dos estudantes durante a pandemia, enquanto antes era de 2%. Então, em números absolutos, isso, né, deve chegar, não vou nem chutar o número de alunos que devem estar saindo da escola nesse momento, né? A gente viu aí os números do Enem também que apontam a mesma realidade. Eu queria perguntar, de maneira prática, o que o governo brasileiro precisa fazer de forma imediata para trazer esses estudantes novamente para a escola e para fazer com que esse buraco, esse gap no aprendizado que foi verificado durante a pandemia, seja compensado e até eliminado, para que eles não fiquem para trás em relação aos outros alunos, o que aumentaria ainda mais a desigualdade. Miquela, podemos começar com você? Yes. Sim. Can you hear me? Sim. Me ouvem? Desculpem, a minha conexão está um pouco ruim. Eu caí rapidamente, mas acabei de me reconectar. Então, em primeiro lugar, quero dizer que foi excelente participar desse painel. Foi ótimo ouvir tantas intervenções, ouvir aí da professora Fátima, tudo aquilo que aconteceu nos bastidores quando a crise começou. Alguém que realmente estava ali na primeira linha de defesa e que teve que comunicar o que aconteceria tanto para os alunos quanto para os professores. Muito obrigado pela sua apresentação, foi ótima. Há algumas ações concretas, alguns tipos de apoio que podem ser oferecidos para ajudar tanto os alunos quanto os professores nesse período de transição. Devemos lembrar de qualificar, treinar os professores e também oferecer outros tipos de apoio, como, por exemplo, psicológico. Então, são intervenções visando aí melhorar o perfil psicológico dos professores, que acabaria tendo também outros efeitos indiretos sobre outras áreas, como, por exemplo, a aprendizagem, porque os professores seriam mais ativos em sala de aula. Então, é o tipo da coisa que dá para fazer sem apoiar aqueles programas que, por sua vez, ajudam no desempenho dos professores em sala de aula. E também não adianta a gente voltar como as coisas eram antes. É importante um programa que acelere a aprendizagem e ajude os alunos a recuperar o atraso, essas lacunas, né, que ocorreram. Precisamos também estruturar todo esse esforço para que as atividades de ensino sejam efetivas para os alunos, para que os alunos de fato possam se recuperar e para que essas lacunas não se exacerbem. Porque é justamente isso que vai acontecer se nós não agirmos imediatamente, se não criarmos os programas necessários para ajudar na recuperação de cada criança, cada aluno defasado. Então, eu acho que é isso, são essas as práticas. E realmente, essa questão do trabalho feito de mão dada com os alunos, por exemplo, o programa de mentoria que a gente mencionou, pode ajudar a aliviar aquele fardo sobre os ombros dos professores. Para que todos possam trabalhar, para que todos os professores possam trabalhar em estreita colaboração com os alunos, para que os alunos possam ter alguém com quem conversar, um professor que possa apoiá-los. Eu não lembro quem mencionou isso,
aquela questão, né, dos professores terem que recarregar o telefone 3 vezes no mesmo dia, porque tinham todo esse contato, toda essa interação com os alunos. Isso é e continuará sendo necessário. Precisamos que os recursos necessários estejam disponíveis para que isso seja possível. Precisamos apoiar os alunos e também os professores nas escolas. Ok, obrigado. Fátima, e você, o que você acha que o governo brasileiro precisa fazer de forma imediata para trazer esses estudantes novamente para a escola e fazer com que esse gap no aprendizado seja eliminado? De verdade, Fábio, mas de verdade, de todo o coração, nos ouvir. Chamar os gestores estaduais, chamar os gestores municipais e nos ouvir. Eles estão acima de nós, na cadeia hierárquica, como eu disse. Então, quando eu quero saber o que está acontecendo numa escola, eu chamo o diretor para conversar. E por que eu não posso ser ouvida? Eu estou dizendo que a Undime representa as secretarias municipais e o Concede representa os secretários estaduais. É só chamar para conversar. E não é com aquela chamada de quem diz assim, por que vocês estão dizendo que eu não ouço vocês? É muito mais assim, senta aí, fala para mim, como é que eu posso te ajudar? Eu acho que tem uma palavra mágica na educação, depois da pandemia, que é quando o tutor chega na escola, quando o coordenador pedagógico chega na escola, quando o professor chega em sala de aula, nós vamos ter que aprender a dizer que olá, tudo bem? Como é que eu posso te ajudar? Sabe, ninguém está normal mais, como disse as que me antecederam, nada vai voltar como se nada tivesse acontecido. Então, como é que eu posso te ajudar? Se ele perguntar para mim como é que ele pode me ajudar, eu vou dizer, eu preciso de apoio com os grupos interdisciplinares, transdisciplinares, preciso de apoio psicológico, eu preciso de apoio na rede, né, que pode me ajudar a cuidar dessas crianças. Eu queria que vocês melhorassem o valor da alimentação, que tem muita criança que de verdade voltaria para a escola se ele soubesse que lá ele conseguia, assim, a alimentação que fosse servida, pelo menos garantiria a ele uma boa refeição diária. Vocês imaginam mesmo que com 36 centavos, algumas escolas estão voltando a servir biscoito salgado com suco. E não é suco de laranja, não, é que suco mesmo, porque não tem dinheiro para comprar mais que isso. Então, acho que garantir uma boa alimentação, nos dar aí equipes multidisciplinares, transdisciplinares, interdisciplinares, para atuar, ainda que seja em polos regionais, na educação, ouvindo os professores, atendendo os estudantes, seria um suporte fantástico. Eu garanto a você, o que nós vamos falar, que nós estamos precisando do governo brasileiro, é bem menor do que ele imagina que a gente vai pedir. Ninguém vai pedir nada assim, assombroso em relação ao financeiro. Nós vamos pedir condições de trabalhar no pós-guerra. É só isso que a gente quer saber. A gente quer ser ouvido, Fábio. E quando você ouve, você tem menos chance de errar. Você tem mais chance de acertar. É só isso. A gente falou bastante sobre, e a Miquela também falou bastante sobre também a necessidade de uma mudança estrutural no sistema educacional brasileiro, né? A gente vive há muito tempo um cenário em que o país ele não alcança notas minimamente boas, né, em exames internacionais como o PISA, né, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Isso já é tão falho hoje, né, para todo o conhecimento que era demandado até agora, com o impacto da pandemia, a aceleração do uso das tecnologias, dos aplicativos, da inteligência artificial, como a gente viu que se acelerou durante a pandemia, estão dominando, né, essas tecnologias o mundo e, por consequência, o mercado de trabalho. A gente é muito irreal falar que a gente precisa dessa revolução no sistema educacional brasileiro e ver ela acontecendo nos próximos anos com um mínimo de seriedade do governo brasileiro, com um mínimo de seriedade da sociedade como um todo. Eu vou estender essa pergunta também para a Cecília. Cecília, o que você acha? Eu lembro que um tempo atrás você falou sobre o problema do mercado de trabalho, da produtividade no mercado de trabalho, que não vai nos deixar tão cedo, né? Como que a gente consegue endereçar isso com o nosso sistema educacional?
e tendo em vista isso que a Michela falou de uma necessidade de mudança estrutural para mudar essa realidade do nosso sistema, para que as pessoas realmente aprendam a viver nesse mundo contemporâneo e não só como usuárias, né, mas também como parte do sistema, né? É muito irreal a gente falar que essa mudança precisa acontecer, e é muito irreal imaginar que ela poderia acontecer nos próximos anos, se tiver força de vontade. Olha, Fábio, uma pergunta difícil. Acho que a gente tem toda a possibilidade de fazer essa mudança acontecer, e o ponto que eu acho que é importante ressaltar é que a gente tem uma rede de ensino que é pública e que se aproveita, enfim, de toda a capilaridade, as economias de escala que essa provisão fornece. Então, isso coloca, de certa forma, a gente em alguma vantagem, e o desafio que se coloca é que, ao mesmo tempo, né, o sistema de ensino brasileiro universal, ele acaba ficando pouco atento às especificidades regionais e às necessidades de cada aluno, né? E aí, como você falou, quer dizer, a gente vê esse reflexo, né, quando os alunos se preparam, por exemplo, para decidir se vão seguir o ensino superior ou não, né? Então, será que eles veem aquele diploma, né? Então, a gente já tem discutido no Brasil, nosso ponto de partida já é um de discussão de será que o nosso ensino superior ele está adequado, né? Mesmo antes da pandemia, as necessidades que a gente tinha no nosso mercado de trabalho, ele é um ensino que dá para os jovens adaptabilidade, né? E maleabilidade para enfrentar um mercado de trabalho que é cada vez mais dinâmico, que usa tecnologia, em que os alunos também precisam aprender e se aprimorar, né, ao longo da carreira. Então, eu acho que existe esse desafio, né, tem essa capilaridade grande, né, que uma provisão pública sempre faz, no ensino médio, mas tem esse desafio de não ser só um caminho único para todos os alunos, né? E é nesse sentido que eu acho que o nosso sistema educacional ele precisa avançar, né? Ele precisa considerar que nem todos os alunos vão seguir para o ensino superior, que existe uma necessidade mais imediata de inserção no mercado de trabalho, que o nosso ensino médio, o ensino técnico precisa preparar esses jovens para um ingresso imediato, sem necessariamente o ensino superior, porque o ensino superior ele não necessariamente vai preparar só para uma trajetória acadêmica, que ele tem que começar a refletir também as especificidades de um trabalho, de um mercado de trabalho dinâmico. E o desafio que eu coloco aqui, Fábio, é que a gente, na saída da pandemia, tem quase todas as estatísticas, elas são muito parecidas entre os países, né, no sentido de que teve uma queda muito grande durante a pandemia e depois uma recuperação. Uma estatística que eu acho interessante de mencionar o que tem sido diferente no Brasil, né, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, né, a gente teve nos Estados Unidos uma taxa de desemprego super alta, que rapidamente caiu, e todo o desemprego que a gente vê no mercado de trabalho está refletindo justamente isso, o mercado de trabalho mudou, né, as pessoas estão se readaptando às novas profissões, às novas atividades, às novas ocupações, e por isso que a taxa de desemprego não cedeu completamente. No caso brasileiro, a taxa de desemprego foi e não voltou, né? Ela está voltando muito lentamente. Mostra, né, que esse desafio de flexibilidade, adaptabilidade ao novo mercado de trabalho já era um desafio antes da pandemia, e todas essas mudanças tecnológicas aceleraram ainda mais essa necessidade de adaptabilidade da força de trabalho, né? Então, eu acho que na direção de um ensino que leve em conta esse dinamismo do mercado de trabalho é onde a gente precisa avançar. Pois é. O desafio é a gente ver essas mudanças implementadas, né? Porque hoje em dia parece uma realidade distante, né? Infelizmente, né? Será que é o caso da gente inserir tecnologia no currículo escolar desde lá de cedo, para que, né, as pessoas não virem escravas da tecnologia cada vez mais, né? A gente vê todas essas revoluções acontecendo no mercado de trabalho, com o uso de aplicativos e inteligência artificial e tudo mais. Por que não fazer com que os nossos jovens já aprendam esses meandros desse sistema tecnológico e dominem ele, né? Não sejam dominados, né?
Mas, enfim, realmente é algo que ainda me parece distante e é o desafio que eu acho que um dos desafios que o país precisa enfrentar, né? Bem, eu queria agora voltar para a parte da saúde e chamar a Cristiane para responder. Cristiane, a gente já passou pelos momentos mais duros da pandemia quando a gente analisa os números de casos e mortes, né? Há um certo reconhecimento na ciência de que a pandemia agora ela deve arrefecer mesmo, pelo menos no Brasil, principalmente tendo em vista os números da vacinação, né? Não é que ela vai embora, né? Mas aparentemente o pior passou. Mas mesmo assim os efeitos dela podem ser duradouros em muitos casos, né? Adolescentes que já tinham provavelmente uma situação delicada em termos sociais, agora mais ainda, né? Provedores da família que morreram, ou as crianças e adolescentes ficaram órfãos. E eu não consigo nem imaginar como deve ser o turbilhão mental para essas pessoas, para esses adolescentes, sem um devido acompanhamento psicológico, que muitos nem sabem que precisam, né? Aliás, eu pessoalmente acredito que na sociedade como um todo não existe uma grande consciência de que é preciso buscar um psicólogo muitas vezes, é preciso buscar uma terapia muitas vezes. Quem dirá entre os mais necessitados, né? Que tem ou muitas outras necessidades cotidianas, né? E daí eu imagino como deve ser importante a indicação e a orientação do professor para com o aluno, né? Encaminhando o aluno, identificando problemas no aluno, identificando fragilidades e encaminhando esse aluno, de repente, para um psicólogo, para uma terapia. E eu queria perguntar como que o SUS está preparado hoje para essa realidade do jovem brasileiro e como é hoje essa interlocução entre a escola e o SUS para fazer o devido encaminhamento dessa massa de alunos que precisam para o devido tratamento, que o SUS a gente sabe que existe, né? E o SUS ele funciona em grande parte, né? A gente se acostumou por muito tempo a pensar o SUS não presta, ver pessoas amontoadas nas filas, né? E à espera das coisas. E realmente é uma realidade que existe em parte, né? O SUS obviamente não é perfeito, ele tem várias falhas, mas ao mesmo tempo ele em grande parte funciona, né? Como é hoje essa interlocução entre a escola e o SUS para fazer esse encaminhamento dos jovens e o que precisa ser melhorado? Fábio, então olha só, acho que a gente tem que, ver o presente, pensar no passado para a gente construir o futuro. Então acho que você tem toda a razão quanto ao presente. Cada vez os casos que chegam à janela da escuta são mais graves, muitas tentativas de autoextermínio. Vocês viram isso que chegou de suicídios em série em uma prisão. Eu fui lá semana passada, na véspera uma pessoa tinha se matado, depois de pedir ajuda, ela queria falar com alguém, não conseguiu. Hoje eu tive uma reunião com o sistema socioeducativo aqui de Minas Gerais, porque adolescentes em grupo, um fenômeno coletivo dos cortes, disso que é chamado automutilação. Então, uma situação gravíssima. Mas vamos pensar antes da pandemia. O SUS é o melhor e mais potente sistema de saúde do mundo, porque não tem nenhum sistema tão abrangente com a potência. A Inglaterra, o Reino Unido é pequeno, então o SUS tem uma potência, eu tenho um orgulho gigantesco do SUS. Mas se a gente pensa antes da pandemia, a gente já via uma lacuna da saúde do adolescente. E aí eu trago muito para mim, para a universidade. Eu acho que a formação dos médicos, dos enfermeiros é muito técnica. Então o adolescente chega ao centro de saúde e, às vezes, o caso já é encaminhado para a saúde mental. Ou ele não chega ao centro de saúde. E o que é o SUS? O SUS não é a gente ficar atendendo no centro de saúde uma fila, que também não termina. É a gente pensar, cada equipe de saúde da família, qual que é a minha área de abrangência? Os adolescentes não estão aqui? Onde que eles estão? Eles podem estar numa área usando drogas, ou no cinema, ou na quadra, ou na pista de skate, e muitas vezes eles estão na escola. Embora também, na adolescência, o fenômeno da evasão escolar seja muito expressivo. Há essa lacuna do ensino fundamental dos anos tardios para o ensino médio,
a evasão é muito acentuada. Então, a gente tem que reconhecer isso. E existem estratégias desenhadas, por exemplo, o programa Saúde na Escola. Mas eu acho que a gente pensar tudo isso que estava desenhado antes já não estava funcionando quando a gente pensa nas adolescências. E como a Cecília falou, as adolescências são muitas. Então, eu estou falando dos adolescentes usuários do SUS. Geralmente, adolescentes são pretos, pobres, moram nas periferias e sofrem no Brasil um genocídio. Basta a gente abrir o mapa da violência. Então, eu acho que a gente pensar dentro do sistema universal, potente, maravilhoso que é o SUS, como a gente da universidade pode capacitar mais os profissionais para abrir a janela da escuta para esses adolescentes, para os professores conseguirem ouvir mais, como a Fátima falou, os adolescentes. Como que o processo de trabalho dessas pessoas, Fábio, tem que abranger o encontro. Então, tem muitos programas que estão meio desativados, a gente tem que ver isso em cada lugar. Aqui em Belo Horizonte mesmo, muitas regionais ainda mantêm esses encontros para estudo dos casos, encontros das regionais entre a educação, a saúde, a assistência social, para pensar cada caso. Então, o caso que está encarnando o fracasso escolar, do que se trata? Como que cada política pública pode contribuir? Então, eu acho que para isso tem que haver realmente um investimento financeiro e humano, a questão da formação dos profissionais, a formação contínua dos profissionais, que eu concordo com a Fátima, quando ela fala os professores foram gigantes, a gente viu o engajamento dos profissionais, mas os profissionais ainda muito isolados e solitários. Então, isso de conversar sobre cada um que precisa tem que fazer parte do processo de trabalho. Então, eu acho que realmente é um esforço, a Fátima falou do pós-guerra, né, do pós-pandemia, do sistema educacional, educação desde o fundamental, anos iniciais à universidade, saúde, educação, assistência social, nós nos unirmos. E na minha área, que é o adolescente, eu estou ouvindo isso deles, eles querem voltar. A escola é um lugar, principalmente, de convívio, de laço social, de proteção, de fomento à vida. Então, a gente tem que potencializar isso, mas isso não é feito sem, inclusive, recursos financeiros. Então, acho que a gente tem que se unir para pensar na saúde do adolescente, interromper a mortalidade violenta, pensar seriamente na questão dessa guerra às drogas, entre mil aspas, que é guerra aos jovens pobres, pretos e periféricos, no encarceramento, no desaparecimento dos corpos e na saúde, na vida, no direito à educação, no direito à cidade. Então, isso eu acho que faz com essa potência que é nós todos juntos. Eu acho que esse encontro aqui, numa escala mesmo micro, eu acho que é isso, são espaços de conversa, de resolução, de investimento que a gente tem que potencializar. E potencializar as políticas públicas, então, de educação, assistência social, saúde, mas também esporte, que na adolescência é tão importante, cultura. O SUS hoje está preparado para esses casos todos de problemas mentais dos nossos adolescentes? Pois é, eu acho que tá, mas precisa de um suporte. Como a Miquela falou, que a Miquela usando dessa terminologia do mentoring, né? Eu acho que precisa de um suporte, porque eu acho que são muitos casos. Então, assim, eu acho que se o médico, o enfermeiro, o agente comunitário da saúde da família, eles têm com quem dialogar, alguns casos eles podem escutar, sem encaminhar para a saúde mental. Às vezes, um adolescente que se corta, às vezes o médico, o enfermeiro fica tão tomado do horror que já encaminha diretamente. Às vezes, conversa com ele. Fulano, por que você se cortou? Muitas vezes, Fábio, não é uma tentativa de autoextermínio, como alguém pode supor apressadamente. Diante de uma dor de existir, de algo indizível, produzir uma dor concreta, como diz a Cecília Meirelles, que se pode mostrar, que alguém pode ver. Então, eu acho que a gente tem que estar na retaguarda, ouvindo essa pérola do SUS, que é a equipe de saúde da família, agentes comunitários, enfermeiros, médicos,
para que eles possam resistir mais, ter uma formação técnica, eu acho que está ótima, acho que a formação técnica é excelente, mas uma formação mais humanista, isso é desde o fundamental até a universidade, né? Então, a gente da universidade tem que contribuir mais com isso. E aí, para os casos que vão para a saúde mental, também ter essa retaguarda. E eu acho que falta, Fábio, essa metodologia. O caso está na equipe de saúde da família, não é que você vai encaminhar para a saúde mental, você vai compartilhar o caso. Isso o SUS tem condições de fazer. Então, o caso continua na equipe de saúde da família, que é o coração do SUS. Mas ele também está, inclusive tem psicólogo no próprio centro de saúde, né, claro. Ele também ele pode estar numa equipe de saúde complementar, num dispositivo da saúde mental, sabe? Agora, o que eu vejo é que o SUS está muito sucateado. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, houve um momento, assim, um atendimento contingencial. Então, eles contrataram mais psicólogos e teve, assim, uma demanda gigantesca que estava represada. Mas isso já acabou. Então, essa verba já acabou. Então, a gente tem que investir mais nisso. E também na escola, isso que você falou, o professor, às vezes, é o primeiro a ver que o adolescente não está bem, a poder abrir essa janela da escuta. Mas eles se angustiam muito. Então, o que eles pedem quando eles falam, eu quero brota na veia? Eles querem, como diz a Fátima, ser ouvidos. Eles querem partilhar essas angústias para que eles possam fazer o papel de escutar, não como psicólogo, mas como professor. Então, o que eu acho que tem que investir mais mesmo em recursos humanos e financeiros para que o SUS funcione tal como ele foi desenhado mesmo, que é o local da busca ativa, da interlocução. Então, eu acho que falta isso mesmo. Eu acho que o SUS, sim, tem condições. Precisa de mais financiamento? Sim, e isso é urgente. Assim como a escola, né? A gente tem um sistema escolar que é universal, que é inclusivo, que é muito bom, que ele mudou muito radicalmente, mas precisa de mais investimento. Esse exemplo que a Fátima traz do custo da merenda é, assim, da gente arrepiar, né? E mesma coisa o SUAS, também precisa de mais investimento e a gente precisa provocar a interlocução dessas políticas públicas. E a gente escutar o adolescente. O que ele deseja dessa escola? Ele deseja a escola. Ele quer ficar na escola, ele quer ser ouvido como sujeito de direito. Então, a gente também não menosprezar o que o adolescente tem a nos falar, nos ensinar. Certo. Eu tenho mais uma pergunta sobre saúde mental, mas para a gente intercalar um pouco as falas, eu vou passar de novo para a Cecília, para a gente analisar uma pergunta que veio aqui pelo nosso chat. E diz assim, o que esperar de um futuro onde as políticas redistributivas possuem prazo de validade? Até que ponto isso afeta o desenvolvimento social dos nossos jovens? Acho que a pessoa quis perguntar, principalmente sobre esse caráter emergencial que estava sendo pensado para o Auxílio Brasil, né, que é o substituto do Bolsa Família, que para manobrar dentro da lei de responsabilidade fiscal e não ser exigida um corte de despesas permanente, daí foi pensado ele, em vez de permanente, temporário, né, para chegar nos R$400. Eu acredito que a pessoa queira dizer sobre isso e sobre como essa instabilidade, né, no desenho do programa afeta os jovens, enfim, as famílias todas, né, que recebem, mas particularmente os jovens, diante dessa incerteza, né, e mais uma vez comparação, né, se para a gente já é incerto como vai ser o futuro, né, em relação a tantas coisas que a pandemia, tantas incertezas que a pandemia trouxe, imagine para quem tem menos recursos, né, e os reflexos disso em decisões, né, de trabalho, de educação, de se vai entrar na escola, se vai continuar na escola, se vai para o mercado de trabalho, enfim, como que você vê isso, Cecília, essa questão dessa instabilidade do programa social e essa decisão dos jovens, esse impacto nos jovens? Fábio, esse é um ótimo ponto, né, que a gente tem visto aqui, né, então a pandemia ela trouxe toda essa discussão sobre a reformulação do nosso programa de assistência social, né, ele se mostrou talvez insuficiente, né, para todas as demandas que ele precisava atender,
E a gente vem acompanhando, né, com muita frequência novidades sobre o programa, né, que traz essa apreensão sobre o que ele vai ser, ou o que ele não vai ser, se ele vai deixar de existir, se ele vai ser temporário ou não. E certamente adiciona aí o que eu diria que toda essa incerteza, ela adiciona um pouco de complexidade de como é que as pessoas vão entender o programa. Então, assim, o programa, ele teve essa ideia de ser reformulado para melhor, né, aumentar o ticket médio, considerar outras situações, como, por exemplo, inserção no mercado de trabalho, né, desempenho escolar. Então, ele tinha algumas características interessantes, mas muita incerteza em volta dele. De um lado, o que eu diria, Fábio, é que a gente vem de um programa social do Bolsa Família, que já tem um histórico de 15 anos, e é muito difícil a gente imaginar que a gente está exaurindo um programa e que ele eventualmente vai se tornar permanente, justamente porque ele tem sido um programa muito importante, né, para a superação da pobreza, e ele ainda não, a gente não eliminou a situação de pobreza do país. Então, é difícil a gente imaginar que, mesmo com toda essa incerteza, esse programa vai ser temporário, né? O que eu diria que a parte principal é incertezas com relação à reformulação dele, né? E que, no final das contas, os detalhes de implementação, as regras do programa, não é só ter um programa de assistência social ou não ter, né? Os detalhes, eles importam, a forma como a gente implementa um programa importa. Às vezes, a melhor das intenções, que tentar oferecer um recurso adicional por desempenho, ele, se não estiver bem pensado, bem alinhado, né, bem mensurado, ele pode acabar também sendo um desenho ruim para o programa, né? Então, modificar a partir de um ponto em que você tem um programa que já deu super certo e propor modificações em cima dele, a gente tem que ter muita certeza de que, de fato, essas modificações vão trazer mudanças positivas. Então, eu diria que essa é a principal incerteza quando a gente vê toda essa discussão. Não que o programa vai deixar de existir, mas sim como é que qual vai ser a cara dele para frente, se todas essas mudanças que estão sendo feitas vão ser mudanças para melhor, ou se tem algum risco da gente retroceder em algumas das conquistas que o programa alcançou, né? E eu acho que para o jovem tem um pouco de incerteza, né? No sentido de que um objetivo primeiro do programa é o objetivo de combate à situação de pobreza. O outro é fomentar a mobilidade social. Então, o jovem que ainda não superou essa situação de pobreza, será que ele vai entrar no programa novamente? Como é que esse programa vai abraçar ele, né? Quais vão ser esses requisitos? Então, eu acho que pelo menos do ponto de vista do jovem, essas são as incertezas. Se o programa vai poder abraçá-los também nesse curto prazo. Certo, eu tenho mais uma lista de perguntas aqui que eu queria fazer, inclusive da audiência, mas vou me desculpar, porque a gente está sem tempo, nós precisamos encerrar. Eu quero só avisar o Domingos Assis, que pediu referências bibliográficas sobre os estudos que vocês mencionaram, e eu me comprometo com ele que, assim que chegar até mim, se vocês puderem mandar os links, e deixo aqui com a organização meu e-mail, e daí eu transmito para ele, até pelo Twitter, se for o caso. Mas, de qualquer forma, eu queria conceder 30 segundos, vou começar pela Miquela, já que ela também precisa se ausentar para um compromisso logo mais, para a gente, então, 30 segundos para concluir cada um. Miquela, você tem a palavra. Thank you so much. Muito obrigada. De modo geral, devo dizer que aprendi muito com o painel. E eu espero que essas discussões, todas embasadas em evidências, ajudem a dar forma às políticas que serão implementadas no Brasil. Queria também fazer referência ao que disse a Cecília. Os detalhes da política é o que aumentam sua efetividade. Precisamos usar as evidências, tudo aquilo que a gente já aprendeu. Isso é fundamental para que as mudanças sejam positivas. Espero que o Brasil siga por esse caminho e possa aprender ao máximo com o que ocorreu durante a pandemia. Obrigado pela participação. Cristiane. Thank you so much. Bye. Obrigado. Cristiane, 30 segundos também. Você tem a palavra.
Eu agradeço também, aprendi muito, e eu acho que a gente realmente tem que ter mais espaços de interlocução para essa construção conjunta nesse quase pós-pandemia. Eu acho que nós aprendemos juntos, mas acho que é uma situação muito grave, que toda isso, né, a desigualdade, a violência, a segregação, a miséria, que já existiam, elas se acentuaram, mas elas também se tornaram mais visíveis. Então, acho que isso nos confronta e nos instiga ao enfrentamento dessa situação. Então, eu acho que é hora realmente de um grande investimento nas políticas públicas, na educação, né, fundamental, a universidade pública, para que juntos a gente consiga fazer essa reviravolta. Não voltar ao que era antes, porque eu acho que em relação ao adolescente jovem, a situação já era trágica, mas a gente construir com eles, permitir que eles construam, que eles tenham um futuro. Aqui, Cristiane. Cecília, 30 segundos também, você tem a palavra. Só queria agradecer participar do painel, e acho que, enfim, o desafio é grande, mas acho que a gente discutiu aqui frentes importantes, né, os desafios que a gente precisa superar nesse pós-Covid, que não é a volta ao ponto de partida, a gente volta a uma situação em que as desigualdades estão amplificadas, o uso de tecnologia modificou, né, a relação de trabalho, e a educação precisa se adequar a essa nova situação. Ok, eu agradeço a todos, muito obrigado pela participação. Eu, pessoalmente, também aprendi muito, me emocionei aqui. É um assunto que eu me interesso muito, né? A desigualdade de renda e tudo que a pandemia provocou sobre ela, né? Se acentuou ela, na verdade, né? Tanto em casos de saúde, de educação, como mercado de trabalho, de desigualdade de renda. A pandemia trouxe todos esses efeitos que a gente precisa, a gente tem a obrigação de pensar, de repensar, discutir, e eu acho, por isso, muito importante que vocês estejam aqui, tenham aceitado o convite para debater, e eu agradeço também ao convite para ter moderado o painel. Agradeço, então, a todos pela participação, e o webinário continua amanhã, quinta-feira, dia 25 de novembro, às 9 da manhã, com o painel Crianças e Pré-Adolescentes, de 6 a 12 anos, tá bom? E assim que chegarem as referências, eu posto lá no meu Twitter para o Domingos, tá bom, Domingos? Não esqueci, não. Gente, muito obrigado pela participação e até a próxima. Até mais.